Você já sentiu aquele aperto no peito quando alguém te desrespeita na frente de outras pessoas e você simplesmente congela? Você fica ali parado, com 1000 respostas girando na sua cabeça, mas nenhuma sai da sua boca. E depois, quando você está sozinho, você passa horas imaginando o que deveria ter dito, como deveria ter reagido, como deveria ter se defendido. Você se sente fraco, pequeno, impotente, e o pior de tudo é que na próxima vez que acontecer, você provavelmente vai congelar de novo, porque você acredita que para se defender, você precisa gritar, confrontar, entrar numa guerra de egos, e que você não tem energia para travar. Você acha que reagir significa perder o controle, então você prefere engolir a raiva, guardar a humilhação, fingir que não aconteceu nada, mas por dentro você está fervendo, se sentindo cada vez menor, cada vez mais invisível. Se você está cansado de se sentir assim, se você quer descobrir como responder ao desrespeito, sem virar refém da raiva ou da passividade, então continue aqui comigo, porque o que eu vou te mostrar hoje pode transformar completamente a forma como você se posiciona no mundo. Existe uma experiência muito particular que acontece quando alguém te desrespeita, uma experiência que vai muito além das palavras ofensivas ou do tom agressivo que a pessoa usou. É algo que acontece dentro de você, no seu corpo, na sua respiração, na forma como você de repente se sente exposto e vulnerável. Você está ali, no meio de uma conversa ou de uma situação cotidiana, e de repente alguém atravessa seus limites, te diminui, te desqualifica, te trata como se você não merecesse consideração. E naquele instante, é como se o chão sumisse debaixo dos seus pés. Você sente uma mistura estranha de raiva, vergonha, confusão e impotência. Seu coração acelera, sua mente dispara. Você quer fazer alguma coisa, mas não sabe exatamente o que. E enquanto você está processando tudo isso, paralisado pela intensidade do que está sentindo, a vida continua, a conversa continua, e você fica ali, preso entre o impulso de reagir e o medo das consequências de reagir. A maioria das pessoas interpreta essa paralisação como fraqueza. Elas olham para si mesmas com desprezo, pensam que deveriam ter sido mais assertivas, mais firmes, mais corajosas. Elas se cobram por não terem dado o troco na hora, por não terem colocado a pessoa no lugar dela, por não terem defendido sua honra ou seu valor. E então começam a desenvolver estratégias mentais para a próxima vez. Algumas decidem que vão revidar com a mesma moeda, que vão aprender a ser duras e impiedosas. Outras planejam discursos elaborados, ensaiam respostas inteligentes e cortantes que vão usar quando forem desrespeitadas novamente. Há aquelas que simplesmente evitam situações onde possam ser vulneráveis, se afastam de pessoas, criam uma armadura de indiferença. E tem também as que tentam agradar todo mundo, antecipar conflitos, ser tão úteis e agradáveis que ninguém tenha motivo para desrespeitá-las. Mas todas essas estratégias têm algo em comum. Elas partem do pressuposto de que o desrespeito é algo que acontece porque você não está se protegendo direito, porque você não estabeleceu limites claros, porque você não mostrou que não pode ser pisado. É como se o problema estivesse na sua falta de poder, na sua incapacidade de se impor, na sua fragilidade diante dos outros. E então você passa a vida tentando construir defesas cada vez mais sofisticadas, acumulando poder, desenvolvendo uma presença mais intimidadora, aprendendo a contra-atacar com precisão. Você acredita que, quanto mais forte você ficar, quanto mais respeito você impuser, menos vulnerável você será ao desrespeito alheio. Mas aí vem a parte estranha. Mesmo quando você consegue implementar essas estratégias, mesmo quando você finalmente reage com firmeza, ou quando consegue evitar situações de conflito, aquela sensação de impotência não desaparece completamente. Ela continua ali, escondida debaixo da sua armadura, esperando pela próxima ocasião em que alguém vai conseguir te atingir de novo. O que está acontecendo aqui é algo que Michel Foucault dedicou anos da sua vida estudando. Ele percebeu que a forma como lidamos com o desrespeito, com o poder, com os conflitos interpessoais,
está completamente atravessada por um mal-entendido fundamental sobre a natureza do poder. Nós fomos ensinados a pensar no poder como algo que algumas pessoas têm e outras não têm, como uma propriedade que você pode acumular, uma força que você pode demonstrar. Nessa visão, quando alguém te desrespeita, é porque você tem menos poder do que essa pessoa. É porque você não conseguiu impor respeito suficiente. E a solução seria, então, adquirir mais poder, tornar-se mais forte, mais respeitável, mais temível. Mas Foucault nos mostra que o poder não funciona assim. O poder não é uma coisa que você possui, é uma relação que você estabelece. É algo que circula entre as pessoas, que se manifesta em cada interação, em cada palavra, em cada gesto. E o desrespeito não acontece porque você é fraco, mas porque você entrou numa dinâmica específica de relação de poder onde a outra pessoa encontrou espaço para te diminuir. A grande revelação aqui é perceber que quando alguém te desrespeita, essa pessoa não está simplesmente expressando um poder que ela tem. Ela está tentando criar um tipo específico de relação com você. Uma relação onde ela se coloca acima e você aceita ficar abaixo. O desrespeito é uma tentativa de te fazer ocupar um lugar inferior, de te fazer internalizar uma narrativa sobre quem você é e quanto valor você tem. E a coisa mais interessante é que essa tentativa só funciona se você jogar o jogo. Se você aceitar entrar nessa dinâmica, seja reagindo com raiva e confronto, seja se submetendo e se calando, seja se defendendo e justificando, você está confirmando que o jogo está acontecendo, que existe de fato uma disputa de poder em curso e que você está participando dela. Mas e se você simplesmente não jogasse esse jogo? E se você respondesse ao desrespeito de um lugar completamente diferente, um lugar que não está nem submisso nem confrontador? Foucault falava sobre algo chamado práticas de liberdade. Não é sobre ser livre no sentido de fazer o que você quer, ou de não ter limites. É sobre a liberdade de escolher como você vai se relacionar com as situações que te acontecem, de escolher que tipo de sujeito você vai ser naquele momento. Quando você é desrespeitado, você tem uma liberdade fundamental, mesmo que não pareça. Você tem a liberdade de não aceitar a definição que a outra pessoa está tentando impor sobre você. Você não precisa provar que ela está errada. Você não precisa reconquistar um poder que você supostamente perdeu. Você pode simplesmente existir a partir de um outro registro. Um registro onde o desrespeito dela não te define, onde a opinião dela sobre você não tem o peso que ela gostaria que tivesse. Isso não significa ser passivo. Significa algo muito mais radical. Significa entender que o verdadeiro poder não está em dominar os outros ou em se defender deles. O verdadeiro poder está na sua capacidade de não ser capturado pelos jogos de poder que os outros tentam te fazer jogar. Está na sua habilidade de olhar para uma situação de desrespeito e não entrar em pânico, não sentir que você precisa urgentemente fazer alguma coisa para restaurar seu valor. Porque seu valor não depende do reconhecimento alheio. Seu valor não está em jogo. Cada vez que alguém te trata mal, você não diminui porque alguém tentou te diminuir. Você não perde poder porque alguém tentou tomar poder de você. O que acontece é que você foi convidado para um jogo e você pode simplesmente recusar o convite. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta real. Quantas vezes você já perdeu noites de sono repassando uma situação em que você foi desrespeitado? Quantas vezes você já gastou sua energia vital imaginando vinganças, planejando confrontos, ensaiando discursos que você nunca vai fazer? E no meio de tudo isso, você já parou para pensar que enquanto você está ali obcecado com aquela pessoa provavelmente nem está pensando em você? Você deu para ela um poder imenso, o poder de ocupar sua mente, de dominar seus pensamentos, de definir como você se sente sobre si mesmo. E sabe o que é mais triste? Você fez isso sozinho. Ela plantou uma semente de desrespeito, mas foi você quem ficou regando essa semente dia e noite até ela virar uma árvore gigante que agora domina toda a paisagem da sua vida interior.
Então, antes de eu continuar te mostrando as 7 formas de lidar com o desrespeito, eu preciso saber se você está disposto a fazer algo diferente. Desce aqui nos comentários e escreve só isso. Estou cansado de dar poder para quem me desrespeita. Pode parecer besteira, mas quando você escreve isso, quando você nomeia o padrão que você quer quebrar, algo começa a mudar. E quando outra pessoa lê seu comentário e pensa, nossa, eu também faço isso, você acabou de tirar alguém da solidão de achar que só ela é boba o suficiente para fazer isso. Então vai lá, comenta. É um pequeno ato de libertação. Vamos então às 7 formas de lidar com quem te desrespeita sem perder poder. Mas antes de enumerar essas formas, preciso deixar claro que nenhuma delas é uma técnica mágica. Nenhuma é uma fórmula que você aplica mecanicamente. São formas de ser, modos de existir na relação com o outro, que exigem prática, que exigem que você cultive uma relação diferente consigo mesmo. A primeira forma é o que eu chamo de presença testemunhal. Quando alguém te desrespeita, em vez de imediatamente reagir ou se defender, você primeiro testemunha o que está acontecendo. Você observa a tentativa de desrespeito como quem assiste a uma peça de teatro. Você nota o tom de voz da pessoa, a escolha das palavras, a linguagem corporal. Você percebe o que está acontecendo no seu próprio corpo, a aceleração do coração, a tensão nos ombros, o impulso de revidar. Mas você não se identifica com essas reações. Você as observa. Você cria um pequeno espaço entre o estímulo e sua resposta. Nesse espaço, você não está mais sendo jogado de um lado para o outro, pelas ações do outro. Você está presente, consciente, escolhendo como vai responder. E às vezes, a resposta mais poderosa é simplesmente olhar para a pessoa com um olhar calmo, um olhar que diz, eu vi o que você tentou fazer e eu escolho não entrar nesse jogo. Não é um olhar de desprezo ou de superioridade. É um olhar de alguém que está vendo através da performance, que reconhece a tentativa de manipulação sem se deixar manipular. A segunda forma é a palavra precisa. Foucault estudou muito a parresia, essa prática grega antiga de falar francamente, de dizer a verdade mesmo quando isso pode te custar caro. Quando você é desrespeitado, você pode escolher responder não com raiva ou com justificativas longas, mas com uma verdade simples e direta. Por exemplo, se alguém te fala algo ofensivo na frente de outras pessoas, você pode simplesmente dizer, o que você acabou de falar foi desrespeitoso, e eu não vou continuar essa conversa enquanto você estiver usando esse tom. Não é uma acusação histérica, não é uma contraofensa, é uma nomeação clara do que está acontecendo e uma definição igualmente clara do que você está disposto a aceitar. A força aqui não está no volume da sua voz ou na agressividade da sua resposta. Está na precisão, na clareza, na ausência de defesa. Você não está se justificando. Você está simplesmente estabelecendo um limite a partir do seu próprio centro, não a partir do medo de como a pessoa vai reagir. A terceira forma é o deslocamento criativo. Em vez de enfrentar o desrespeito no mesmo registro em que ele foi apresentado, você o desloca. Se alguém tenta te humilhar com uma observação cruel sobre seu trabalho, em vez de defender seu trabalho ou atacar a pessoa, você pode responder perguntando com genuína curiosidade: por que você sentiu necessidade de falar isso desse jeito? O que você está tentando comunicar de verdade? Isso não é uma técnica de comunicação não violenta aprendida num workshop. É uma prática de liberdade onde você se recusa a ser posicionado como vítima ou como combatente. Você está criando um novo espaço de conversa, um espaço onde a dinâmica de poder que a pessoa tentou instaurar simplesmente não funciona mais. Você pegou o desrespeito e o transformou em uma oportunidade de investigação genuína. E isso desestabiliza completamente a pessoa, porque ela esperava que você se defendesse ou revidasse e agora ela tem que lidar com uma resposta que ela não ensaiou. A quarta forma é o silêncio soberano. Isso não é o silêncio de quem está com medo de falar, não é o silêncio de quem engoliu a raiva.
É o silêncio de quem escolheu não gastar energia com uma interação que não merece sua atenção. Quando alguém te desrespeita e você simplesmente não responde, não porque você congelou, mas porque você decidiu conscientemente que aquilo não merece sua energia, você está exercendo um poder imenso. Você está dizendo, sem dizer nada, que aquela tentativa de te diminuir não teve o efeito desejado. Você viu, você registrou, e você escolheu não entrar no jogo. O silêncio soberano é diferente da passividade, porque vem de um lugar de escolha consciente, não de paralisia. E as pessoas sentem essa diferença. Elas sentem quando você se calou porque está com medo e quando você se calou porque está acima daquilo. A quinta forma é a redefinição do contexto. Às vezes o desrespeito acontece porque você e a outra pessoa estão operando com definições diferentes do que está acontecendo. A pessoa acha que está numa competição, que está provando algo, que está te colocando no seu lugar. Mas você não precisa aceitar essa definição da situação. Você pode literalmente redefinir o contexto. Por exemplo, se você está numa reunião e alguém te interrompe rudemente ou desqualifica sua ideia, em vez de lutar para retomar a palavra ou se defender, você pode simplesmente dizer: interessante que você trouxe esse ponto. Vamos explorar juntos as diferentes perspectivas aqui. Você transformou o que era um ataque em uma colaboração. Você pegou a energia do confronto e a redirecionou para algo construtivo. Isso exige uma presença de espírito tremenda, exige que você não esteja aprisionado no ego ferido, mas, quando você consegue fazer isso, você não só se liberta da dinâmica de poder destrutiva, como também oferece essa libertação para os outros presentes. A sexta forma é o cuidado de si como resistência. Foucault mostrou que o poder não opera apenas reprimindo, ele opera produzindo tipos de sujeitos. Quando você reage ao desrespeito, da forma que é esperado, seja com raiva, seja com submissão, você está sendo produzido como um tipo específico de sujeito. Mas você pode resistir a essa produção, cuidando de si de uma forma que não está prevista no jogo de poder. Cuidar de si não é sobre se proteger, ou se defender. É sobre cultivar uma relação consigo mesmo que seja sua, que não dependa da validação ou da agressão alheia. É sobre ter práticas diárias que te reconectam com quem você é independente de como os outros te tratam. Pode ser meditação, pode ser escrita, pode ser caminhar sozinho, pode ser qualquer prática que te lembre que você existe, para além das relações de poder que os outros tentam impor. Quando você cuida de si dessa forma, o desrespeito não te afeta da mesma maneira, porque você não está buscando no outro a confirmação do seu valor. A sétima forma é a saída estratégica. Às vezes, a forma mais poderosa de lidar com o desrespeito é simplesmente sair da relação. Não numa explosão dramática, não numa declaração de guerra, mas numa retirada consciente e definitiva. Você percebe que aquela pessoa, aquele ambiente, aquela dinâmica não vai mudar. E você decide que não vai mais alimentar aquilo com sua presença. Isso não é covardia, é soberania. É você reconhecendo que tem lugares e pessoas que não merecem seu tempo, sua energia, sua atenção. E você simplesmente vai embora. Não para provar nada, não para castigar ninguém, mas porque você escolheu usar sua vida com coisas e pessoas que te edificam, não que te destroem. E a saída estratégica é poderosa justamente porque ela não é reativa. Ela não acontece no calor do momento, num ímpeto de raiva. Ela acontece depois de uma reflexão cuidadosa, depois que você percebeu que aquela relação está te custando mais do que vale a pena. Deixa eu te contar sobre uma pessoa que aplicou essas práticas na própria vida. Ela trabalhava numa empresa onde o chefe tinha o hábito de humilhar os funcionários em reuniões públicas. Era sempre a mesma dinâmica. Ele escolhia alguém e fazia comentários sarcásticos sobre o trabalho da pessoa, sempre disfarçado de feedback construtivo, sempre com aquele sorriso que deixava todo mundo desconfortável. Durante anos, ela reagiu das formas habituais. Às vezes se defendia, tentando explicar seu trabalho,
justificar suas decisões. Às vezes se calava e guardava a raiva. Ia para casa e passava horas remoendo o que deveria ter dito. Às vezes até tentava ser mais eficiente, trabalhar mais horas, entregar projetos impecáveis, acreditando que se ela fosse boa o suficiente, ele pararia de humilhá-la. Mas nada mudava. Até que ela começou a estudar Foucault, começou a entender aquelas dinâmicas de poder de um jeito diferente. E na próxima vez que o chefe começou com os comentários na reunião, ela simplesmente o olhou nos olhos, esperou ele terminar de falar e disse com voz calma: "Eu entendo que você tem preocupações sobre o projeto e vou considerar seus pontos. Podemos agendar uma conversa particular para discutir isso com mais profundidade." Ela não se defendeu, não revidou, não se submeteu. Ela redefiniu o contexto e estabeleceu um limite claro. E o mais interessante é que o chefe ficou completamente desconcertado. Ele não sabia o que fazer com aquela resposta. E nas reuniões seguintes, ele parou de tentar humilhá-la. Não porque ele tinha mudado, mas porque o jogo não funcionava mais. Ela tinha saído do papel que ele precisava que ela ocupasse. Se você chegou até aqui, eu sei que você não está buscando truques ou técnicas de manipulação. Você está buscando uma forma de existir no mundo que seja mais livre e mais sua. Menos refém das dinâmicas destrutivas que os outros tentam impor. E eu quero te dizer que esse canal existe exatamente para isso. Para explorar essas questões profundas sobre poder, liberdade, transformação pessoal, através das lentes da filosofia e da espiritualidade. Toda semana eu trago reflexões como essa, conteúdos que respeitam sua inteligência e sua profundidade, que não te oferecem respostas fáceis, mas te convidam a pensar diferente. Se você quer continuar essa jornada, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não porque eu preciso dos números, mas porque você merece ter acesso a conteúdos que realmente te transformam. E se esse vídeo mexeu com você, se ele te deu uma perspectiva nova sobre como lidar com o desrespeito, deixa um like. Isso ajuda outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você a encontrarem esse espaço. O que todas essas 7 formas têm em comum é que elas partem de uma premissa fundamental que inverte completamente nossa forma habitual de pensar sobre poder e desrespeito. Elas partem da premissa de que você não precisa ter poder sobre o outro para não ser subjugado pelo outro. Você não precisa vencer, dominar, se impor. Você precisa simplesmente não aceitar entrar nas dinâmicas onde sua dignidade está em jogo, onde seu valor precisa ser provado, onde você tem que lutar por reconhecimento. E isso é radicalmente libertador, porque significa que você pode parar de lutar. Você pode parar de se defender. Você pode parar de tentar fazer os outros te respeitarem. Você pode simplesmente existir a partir de um lugar onde o respeito ou desrespeito alheio não determina quem você é. E quando você começa a viver assim, quando você começa a praticar essas formas de ser, algo muito estranho acontece. As pessoas que te desrespeitavam começam a perder interesse em você. Não porque você ficou mais forte ou mais intimidador, mas porque você não está mais disponível para jogar o jogo que elas precisam jogar. Você não dá mais o retorno que elas buscam. E então elas vão procurar outras pessoas que ainda estejam dispostas a entrar nessas dinâmicas destrutivas. Mas tem um outro efeito, ainda mais importante. Você começa a atrair pessoas diferentes. Pessoas que reconhecem em você uma forma de estar no mundo que é mais livre, mais consciente, mais íntegra. Pessoas que também estão cansadas dos jogos de poder, das disputas de ego, das humilhações disfarçadas de brincadeira. E essas novas relações têm uma qualidade completamente diferente. São relações onde vocês podem ser vulneráveis sem medo de serem explorados, onde vocês podem discordar sem que isso vire guerra, onde vocês podem crescer juntos, em vez de competir para ver quem é maior. E aos poucos você percebe que a vida inteira você esteve buscando respeito nos lugares errados, com as pessoas erradas, através dos métodos errados. Você esteve tentando arrancar respeito de pessoas que não tinham respeito para dar.
Você esteve tentando provar seu valor para quem era incapaz de reconhecer valor. E você gastou anos, décadas talvez, nessa luta inútil. Mas agora você está começando a entender que o respeito verdadeiro não é algo que você conquista através de força ou demonstração de poder. É algo que emerge naturalmente quando você está inteiro, quando você não precisa que os outros validem sua existência, quando você simplesmente é quem você é, sem pedir permissão e sem se desculpar. E esse tipo de respeito é inabalável, porque não depende do humor alheio. Não depende de você estar sempre perfeito, não. Depende de você nunca mostrar fraqueza. Ele depende apenas de você continuar fiel a si mesmo, de você continuar escolhendo não entrar nos jogos destrutivos, de você continuar praticando essas formas de liberdade que Foucault tanto falava. Então, quando alguém te desrespeitar de novo, e alguém vai te desrespeitar de novo porque o mundo está cheio de pessoas que ainda estão presas nessas dinâmicas, você vai ter uma escolha. Você pode entrar no jogo automático, reagir do jeito que sempre reagiu, se defender, revidar, guardar rancor. Ou você pode pausar, respirar, testemunhar o que está acontecendo e escolher responder de um lugar diferente. Um lugar onde você não está nem acima nem abaixo da outra pessoa, onde você não está nem atacando, nem se submetendo. Um lugar onde você simplesmente está presente, inteiro, livre. E nesse lugar, o desrespeito não te machuca da mesma forma. Ele continua sendo desagradável, continua sendo injusto, mas ele não te define mais. Ele não rouba sua paz. Ele não ocupa sua mente durante dias. Ele é apenas mais um evento na sua vida. Um evento que você observa, processa e deixa passar. E talvez o mais bonito de tudo isso é perceber que ao aprender a lidar com o desrespeito dessa forma, você não está apenas se protegendo. Você está contribuindo para quebrar esses ciclos de violência e dominação que se perpetuam através das gerações. Porque cada vez que você escolhe não revidar, cada vez que você escolhe não entrar no jogo, você está mostrando que existe outra forma de ser humano, uma forma que não precisa esmagar os outros para se sentir grande, que não precisa humilhar os outros para se sentir valorizada. E as pessoas ao seu redor veem isso. Elas sentem isso. E algumas delas começam a questionar suas próprias formas de lidar com poder e conflito. Você se torna um exemplo vivo de que é possível existir diferente. E esse é o tipo de revolução que Foucault acreditava. Não uma revolução que derruba o sistema de fora, mas uma revolução que transforma as relações uma a uma, pessoa por pessoa, escolha por escolha. Uma revolução que começa em você e se espalha silenciosamente através da forma como você decide existir no mundo.